Te saúdo nessa noite com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite de salvação em Cristo Jesus. Que Jesus nessa noite possa te envolver com os braços dele. Que você aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Que você possa ouvir a voz dele e permitir que ele adentre em tua vida. Porque se você abrir a porta, se você ouvir a voz, se você abrir a porta, Jesus entra. E eu te digo, eu te asseguro e te afirmo nesta noite que algo acontece na sua vida. Porque o nosso Deus é o Deus de mudança. O nosso Deus é o Deus de novidade de vida. O nosso Deus é onde já não há esperança, onde ele entra na causa e mostra que ele é Deus e pode todas as coisas. Onde o cenário é de morte, ele leva a vida, porque Deus é poderoso, Jesus Cristo. Onde há corrente, ele quebra as correntes e nos traz a liberdade novamente. Esse é o nosso Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, e é aquele que enviou o seu único Filho, para que a humanidade, através dele, viesse crer no Filho e viesse também receber a salvação e a vida eterna. Jesus Cristo já nos comprou com o sangue. Jesus Cristo já nos libertou em uma cruz. Mas o que a gente tem é que aceitar esse Jesus para que se cumpra em nossa vida tudo que ele já liberou para nós. A palavra do Senhor, uma palavra para o meu e para o teu coração. A palavra do Senhor se encontra em Colossenses capítulo 1. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: sempre fiéis. Antes vocês estavam longe de Deus e eram inimigo dele, por causa das más coisas que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, e a fim de trazê-los à sua presença para sempre, somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia. Palavra da salvação para o meu e para o teu coração. E a palavra do Senhor vai nos dizer nesta noite que Jesus Cristo, através do seu sangue, através do seu sacrifício na cruz, a palavra do Senhor vai nos dizer que através desse sacrifício, do sangue que jorrou para nos comprar, nos tornamos amigos de Cristo Jesus. Antes éramos inimigos de Deus, mas através da cruz, a cruz que nos deu a chance de ser salvo por Cristo Jesus, a esperança de ser e se tornar filho de Deus, a palavra do Senhor vai nos dizer que agora somos filho de Deus através de Cristo Jesus. Se aceitarmos, se cremos no nome do seu Filho, também recebemos esse direito de se tornar filho dele. Já não somos mais inimigos, porque a barreira de separação já foi derrubada. O próprio Cristo é que desfez essa separação. Ele entregou através daquela cruz o seu corpo. Naquela cruz ele entregou. E de uma vez por toda a barreira, todo impedimento foi caiu por terra, porque agora já não existe mais uma barreira, não existe mais um obstáculo, mas existe um caminho, e esse caminho é Cristo Jesus. A parede foi derrubada, mas o caminho está aí. E a palavra do Senhor vai dizer que Cristo estabeleceu um vivo e novo caminho. Não tem parede, mas tem um caminho que te conduz à salvação e à vida eterna. E temos que entrar por esse caminho, porque fora desse caminho não tem salvação. Fora desse caminho não tem encontro com Deus. Fora desse caminho não tem como chamar de filho de Deus, de ser chamado, porque Jesus é o único que nos conduz a tudo isso, tanto ao caminho como a salvação e a vida eterna é Cristo Jesus. E ele ainda diz: olha, se vocês ouviram
Mas vocês têm o que? Que permanecer nessa verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que Cristo é a verdade. Vocês têm que permanecer firmado nessa rocha. E quem é a rocha? A pedra angular, a qual os edificadores o rejeitaram. É Cristo Jesus, a pedra de esquina. Essa pedra, se ele cair em cima, ele esmiuça. Se cair embaixo, acontece a mesma coisa. Se ele cair por cima, se a gente cair em cima dessa pedra, e ele está falando, é a palavra. É a palavra dele, porque o verbo, antes de tudo existir, ele já era a palavra. Então, se a gente tropeçar nessa palavra, a palavra também, ela esmiuça nós como pedra. A pedra que cai sobre o homem é a palavra de Deus. Porque não podemos edificar a nossa casa espiritual fora dessa rocha que é Cristo. Porque a palavra do Senhor vai dizer, olha, eu vou dar um exemplo para vocês. O homem, aquele homem que é prudente, que ele constrói a sua casa sobre a rocha, e vindo o vento, vindo a tempestade sobre ela, pode vir as mesmas circunstâncias sobre aquela casa, mas a palavra do Senhor vai dizer que essa casa, ela permanece de pé, mesmo passando pelo vento, mesmo passando pela tempestade. Se essa casa estiver firmada na rocha, quer dizer na palavra, que é Cristo Jesus, é que nos dá a direção, que é o norte para a nossa vida. Nós podemos passar por tribulação, sim, mas jamais iremos ser destruídos, jamais iremos perecer, porque a nossa casa está firmada em Cristo Jesus. Mas se construirmos a nossa casa no mundo, firmado nas palavras dos homens, aqueles que os homens falam para os homens ficar com o seu ego cheio, que Deus vai te dar, que Deus vai fazer, claro que Ele pode fazer, mas Deus, Ele não enviou o Filho dEle para morrer, para fazer a nossa vontade. Jamais Deus vai dar o que a gente quer, Ele vai dar o que nós precisamos, porque às vezes o que a gente quer não é o que Deus quer para nós. Então, meu amado, firme a sua casa espiritual na rocha, que é Cristo Jesus, que pode vir o vento, a tempestade, e ela vai permanecer de pé. Mas se nós não construirmos a nossa casa em Cristo, quando vier o primeiro sopro do vento, a casa já vai para o chão, e jamais a ruína é terrível, e ela jamais poderá ser construída novamente. Mas se estivermos firmes em Cristo, pode ter certeza, na palavra de Deus alicerçada, pode ter certeza que Jesus Cristo, Salvador, é que sustenta, é que garante. Que Deus te abençoe nesta noite, que você procure estar bem abrigado debaixo das asas do seu Criador, do nosso Criador, que é Deus poderoso, e se prepare que Cristo está voltando. Não é tempo mais de brincar, de ser crente, de ser cristão, porque Jesus, Ele sonda o meu e teu coração, Ele está vendo as nossas ações, Ele está vendo tudo que a gente pensa, que a gente faz. Então Jesus está vindo, e não pense que vai melhorar essa terra, porque se eu falar que essa terra vai melhorar, e se ela melhorar, meu amigo, por um momento se prepare, que o chicote vai estalar, porque a palavra do Senhor vai dizer que vai se levantar um governo, que diz que vai mudar as coisas, vai haver paz, vai haver segurança, e o povo vai ficar maravilhado, vai ficar extasiado, vai ficar muito animado, feliz, fazendo festa, se alegrando, e aí vem a repentina guerra e a destruição. Então não se engane, Jesus está vindo, meu amado, há uma promessa para mim e para a tua vida. Então essa palavra, ela não cai por terra, e sabe por quê? Porque é palavra de Deus, e Ele zela em cumprir, e Ele tem pressa em cumprir essa palavra. Então se estamos nessa noite aqui, não é porque somos bons, somos piores das criaturas, mas que um dia dissemos sim para Jesus. Jesus nos chamou, Jesus nos alcançou, e a gente ouviu a palavra dele, a gente ouviu a voz e permitiu que ele entrasse. Ainda não está da forma que ele quer, mas acredito que ele vai aperfeiçoando a cada dia, se a gente dá ouvido à palavra e permanecer nessa palavra. Então que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.